Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julien. Hoje falaremos sobre os anos finais da Era Vargas, lembrando que após 1945 nós temos mais um governo do Vargas, que acaba até com sua morte, porém disso a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Então assim, pessoal, durante o período constitucional, o exército se fortalece e ocorre ali uma polarização política. Ou seja, começa a ganhar espaço no Brasil grupos inspirados nas ideologias que estavam ali pelo mundo, né? O nazifascismo e o comunismo. Então, baseados no fascismo, surgiu no Brasil a Ação Integralista Brasileira. Ela foi fundada por Plínio Salgado em 1933. Os membros eram nacionalistas ao extremo e eles negavam o valor da afirmação do indivíduo e da pluralidade partidária. Eles se opunham ao capitalismo internacional e eles queriam um Estado forte e centralizado. Além disso, eles odiavam os comunistas e os liberais, que era ali de praxe, né? Eles se vestiam com fardas e se cumprimentavam com a mão levantada, falando a palavra Anauê. Essa palavra em tupi significa você é meu irmão. Eles também faziam uso de símbolos, cerimônias de fidelidade, juramento à bandeira, e eles ostentavam a letra sigma, que é uma letra grega, que significa soma. Calcula-se que cerca de 150 mil pessoas aderiram ao integralismo. Já do lado comunista, surgiu a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, e estima-se que cerca de 80 mil pessoas foram ali para o lado da ANL. Eles pediam uma reforma agrária, nacionalização de empresas estrangeiras e a suspensão do pagamento da dívida internacional do Estado. Luiz Carlos Prestes ele era considerado o patrono do comunismo no Brasil. Em 1935, a ANL organizou uma tentativa de golpe contra o Vargas, que a gente chama de intentona comunista. Por que eles fizeram isso, pessoal? Porque em julho de 1935, a ANL havia sido considerada ilegal, porque ela se enquadrava numa lei chamada Lei da Segurança Nacional. Dentro dessa lei, ela definia como crime greve dos funcionários, incitação à revolta, propaganda subversiva, associação a partidos contrários à ordem política. Então, a ANL se enquadrava em vários pontos da lei. Então, contra a lei, surgiu a intentona comunista. Inclusive, essa era apoiada pela União Soviética. A ação, então, envolvia uma revolta militar, que seria feita em Natal, em Recife e no Rio de Janeiro. Essas revoltas elas deveriam acontecer em conjunto para derrotar o Vargas. Porém, acabou não dando certo, né? E a revolta serviu para o Vargas cortar as liberdades civis da população. Foi decretado, então, no Brasil, um estado de guerra. Foi criada uma Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, que mais tarde se tornaria ali o Tribunal de Justiça Nacional. Quando foi se aproximando, então, ali o fim do período que o Vargas deveria ficar no poder, e foi se aproximando as eleições, que seriam em 1937, os liberais se reuniram e formaram o Partido Constitucionalista, lançando ali, então, Armando Salles de Oliveira. Já o candidato do governo era José Américo de Almeida, de origem tenentista, mas ele não tinha ali grandes vínculos autoritários, e os integralistas lançaram Plínio Salgado. Porém, nenhum desses candidatos agradava Vargas. Era como se ele não quisesse que as eleições acontecessem. E ele realmente não queria. Inclusive, ele estava articulando já alguma maneira de se manter no poder. Essa maneira, então, surgiu quando foi divulgado um suposto plano comunista, o Plano Corre, e esse plano falava de massacres, violência, destruição, né? Tudo que os comunistas fariam ali, segundo o plano. Porém, o que se sabe é que esse plano nunca existiu, ele era uma mentira fabricada pelo Olimpo Mourão, que era um coronel do exército e membro do integralismo. Ou seja, ele era apenas um exercício ali que os integralistas estavam fazendo para se preparar caso ocorresse essa temida revolta ali comunista. O que aconteceu, pessoal, é que esse plano foi de mão em mão e de repente ele estava sendo lido em rede nacional e foi usado como meio para o Vargas se manter no poder. Então, afinal, né, a gente tinha uma ameaça comunista ali, né? Então, em outubro ali de 1937, o país entrou em estado de guerra, o Congresso foi fechado e vários parlamentares foram presos. Instalou-se o Estado Novo, que suspendia as garantias constitucionais e as eleições, inclusive até a própria Constituição de 1934. Foi criada então uma nova Constituição, apelidada ali de Polaca, porque ela era inspirada na Constituição polonesa de 1921 e tinha características fortes e ditatoriais. Vargas então concentrava poderes absolutos e ele centralizava tudo no Estado. Além disso, ocorreu ali o fim dos partidos políticos,
Para Vargas, a única política possível era a política de Estado. Ele tinha que dar aval e apoio para tudo. Inclusive, ele utilizava a propaganda, criando ali um culto à personalidade do Vargas. Um dos órgãos criado foi o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse órgão foi criado em 1939 e servia para monitorar a imprensa e construir uma imagem para o Vargas como líder supremo da nação. Era inclusive, pessoal, publicado livros nas escolas onde se passava ali a versão do governo. O governo utilizava também a rádio para a transmissão dos programas e propagandas do governo. E a primeira transmissão de rádio do Brasil ocorreu em 1922. A primeira emissora que surgiu foi um ano depois, e o Vargas ele acabou notando, que o rádio era um meio muito poderoso e que ele podia mobilizar a população a favor ou contra o governo. Então, devido a isso, em 1938, ele teve ali a ideia de criar um programa. Esse programa foi chamado de Hora do Brasil e atualmente ele ainda existe com o nome de Voz do Brasil. O Vargas conquistava as pessoas principalmente devido ao incentivo à população pobre. Ele tinha a política trabalhista e ele, com essa política, acabou esculpindo ali sua imagem de pai dos pobres, Porém, essas políticas elas estavam vinculadas ao controle do governo e, devido a isso, ele também garantia os interesses ali da população mais rica. Então, ele era a mãe dos ricos e o pai dos pobres. Então, ele tinha uma política ali que era uma via de mão dupla. De um lado, ele afagava e concedia benefícios, e do outro, ele forçava os grupos sociais à obediência ali ao governo. A CLT, que foi criada em 1943, sistematizou e ampliou as leis trabalhistas do Brasil. Ela foi inspirada na Carta del Lavoro, da Itália fascista, e a CLT instituiu uma nova jornada de trabalho, que era de 48 horas semanais, férias remuneradas, salário mínimo, estabilidade no emprego, entre vários outros benefícios ali. Na parte educacional, o governo reformou o ensino, trazendo um currículo seriado, a frequência obrigatória, separou o ensino em 2 ciclos ali, entre outras novidades. Além disso, ocorria uma intensa fiscalização dentro das salas de aula. Em 1940, ocorreu a padronização do currículo e foi inserido a disciplina de moral e cívica. Era comum que as escolas participassem de desfiles cívicos. O que a gente pode ver é que ele tinha várias coisas no governo que tinha inspiração fascista. Porém, diferente do nazismo e do fascismo, o Estado Novo ele não adota símbolos e nem organiza grupos paramilitares violentos. Vargas ele era autoritário, era centralizador e repressor, mas ele não chegava a ser ali como o nazismo ou o fascismo como um todo, Principalmente a gente precisa analisar que nesse período ali a combinação do Estado forte mais o descrédito do liberalismo econômico devido à crise de 29 faz com que as pessoas acreditem, que precisava realmente desse Estado ali. E o Estado ele acaba se tornando ali o centro de tudo, e também da economia. Então, durante o Estado Novo, Vargas criou várias estatais para cuidar da administração dos recursos mais valiosos do país. 3 importantes estatais a gente tem que destacar ali, que é o Conselho Nacional do Petróleo, que foi criado em 1938, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que é de 1941, e a mineradora Vale do Rio Doce, que é de 43. Quando foi criada, então, a Companhia Siderúrgica Nacional, o governo ele começa a planejar a construção de uma siderúrgica para o país. Isso ocorreu às vésperas ali da Segunda Guerra Mundial, e tanto a Alemanha quanto os Estados Unidos, eles estavam interessados em fazer parceria com o Brasil e concretizar ali uma forte aliança política. O Vargas ficou em cima do muro, vendo aonde que era melhor. Ele estava vendo qual política seria mais vantajosa ali para o Brasil. Então, tanto o Departamento de Estado americano quanto a Krupp, que era uma empresa alemã que vendia equipamentos de artilharia para o Brasil, eles estavam estudando e elaborando uma proposta. Porém, quando os Estados Unidos entraram ali na Segunda Guerra, eles ofereceram 20 milhões de dólares para o Brasil para a construção da siderúrgica. Em troca, o Brasil ele tinha que autorizar uma base aérea americana ali na cidade de Natal. O Brasil, então, ele aceita o acordo e entra mais com 25 milhões e constrói a siderúrgica. Os Estados Unidos eles estavam ali criando uma política de boa vizinhança, conseguindo os aliados. Porém, isso faz com que os alemães se irritem, E Hitler ordena, então, um ataque aos navios brasileiros, fazendo com que o Brasil entrasse na Segunda Guerra contra o eixo. Porém, o Brasil ele precisou de um tempo ali para se organizar, para criar uma força de combate. Essa força foi a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira.
Então, em setembro de 1944, 25 mil soldados brasileiros estavam desembarcando ali na Itália para o combate. Porém, o que aconteceu, pessoal? A FEB estava vencendo tropas contra o fascismo na Itália. Ela estava retornando vitoriosa da Segunda Guerra. E no território do Brasil, a ditadura era praticada. Então, eles defendiam a liberdade no exterior e internamente a liberdade não era permitida. Além disso, pessoal, o Brasil entrou na guerra do lado também da União Soviética, e no solo brasileiro o comunismo era combatido. Então essa contradição ali do governo Vargas, ela começa a ganhar muita evidência e não demorou para que a oposição começasse a se organizar. A oposição, então, ela pedia a redemocratização do país, e o Vargas ele acabou sendo pressionado a trazer de volta a democracia. Foram marcadas as datas ali para novas eleições, que seriam em dezembro de 45. Começou assim, então, a se formar os partidos políticos novamente. Os três principais eram a União Democrática Nacional, o Partido Social Democrático e o Partido Trabalhista Brasileiro. Vendo que a sua renúncia estava próxima, ele ainda tentou lançar um programa conhecido como Queremismo, que era uma campanha de Queremos Vargas, né? Porém, a campanha acabou não tendo o efeito desejado. O golpe final no governo do Vargas foi porque ele nomeou seu irmão para chefe de polícia, e isso fez com que surgisse várias revoltas, e o Vargas acabou sendo removido da presidência. Ocorreram então as eleições e o Eurico Gaspar Dutra foi eleito a novo presidente do Brasil, fazendo com que após 15 anos de governo Vargas, o Brasil voltasse a uma democracia. Porém, sobre esse período nós falaremos mais para frente. Abraço, pessoal, até a próxima!